Graça e paz, irmãos. Bom dia. Feliz ano novo para você. Seja um ano abençoado, um ano cheio de graça, cheio da presença de Deus na sua vida. Mas que acima de tudo seja um ano de profundidade no Senhor, como a gente falou aqui semana passada, né? Um ano em que a gente se aprofunde mais em Cristo, na sua palavra. Esse é o meu desejo para nós como igreja. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que a gente tem, Deus, de estar aqui nessa manhã tão linda, Senhor, que o Senhor fez. De ouvir, Deus, o que ouvimos e cantamos aqui. De podermos celebrar, Deus, o envio da Sabrina para missões, Deus, ela que está iniciando essa caminhada. Te louvamos por isso, meu Deus. E agora, Pai, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração nessa manhã. Que em nome de Jesus nós sejamos transformados, Deus, pela Tua santa palavra. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós já cantamos sobre o Salmo 139 aqui, e eu queria que você abrisse então a sua Bíblia no Salmo 139, que vai ser o objeto do nosso estudo hoje. Não ele todo, mas uma parte dele é muito interessante. É comum a gente no início do ano, eu já falei isso aqui no final do ano passado, da gente fazer resoluções, a gente fazer um monte de promessas, né, para um novo ano. Eu já caí na besteira de fazer promessas aqui nesse púlpito e não cumpri-las. Por exemplo, de fazer atividades físicas, aquela coisa toda, né? Mas quem nunca, não é? Quem nunca prometeu, desse ano eu vou entrar numa academia, vou emagrecer, e não deu nada certo, né? Mas é comum, as pessoas fazem essas avaliações de final de ano e começam a pensar no que talvez poderia ser mudado para um novo ano, né? E fazem check-ups, né? Por isso que o título do sermão de hoje é check-up. Também é comum a gente ir para uma academia, por exemplo, e os bons profissionais dessa academia sentam com você antes de colocar você nas máquinas. E eles vão fazer com você uma entrevista. E vão perguntar para você sobre seus hábitos. E aí vão fazer umas medidas, vai medir o seu teor de gordura. E para prescrever um treinamento mais adequado para a sua condição. Também é comum, quando a gente vai num médico pela primeira vez, o médico faz também uma série de perguntas para a gente, que às vezes até você fica ali constrangido de responder, né? Primeira pergunta, você faz atividade física? Você fica... Como é que é seu estilo de vida? Você é muito estressado? E me diz uma coisa, você trabalha muito sentado? Fica de pé, faz movimentos? E ele começa a perguntar um monte de coisa, porque essas várias coisas que ele pergunta sobre seus hábitos, sobre a sua conduta, vai dizer muito sobre quem você é. E isso vai determinar, provavelmente, que tipo de tratamento você vai ter. Então, não é muito diferente quando você faz isso numa academia, numa fisioterapia ou numa clínica de um médico. Mas a gente também faz os nossos check-ups, né? Assim como o médico que pede um montão de exame de sangue para ver se está tudo bem com você, com o seu colesterol, com um monte de coisa, e que você faz temeroso, com aquela preocupação de que alguma coisa vai ser encontrada, né? Tá tudo bem, mas eu vou fazer aquele exame de sangue, quem sabe eu não vou precisar tomar um remedinho para colesterol agora. Ou para pressão alta.
Quem procura acha, não é assim? Você vai no médico para procurar alguma coisa, pode ser que você encontre alguma coisa. E é assim também na nossa vida espiritual. E o Salmo 139 é muito interessante, porque Davi, ele começa o Salmo, a primeira coisa que ele diz ali, no versículo 1 é: Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi sabe com quem ele está falando. Diferente de você sentar no consultório médico e o médico perguntar coisas sobre você, com Deus é um pouco diferente. Porque Deus já sabe tudo sobre você. Aliás, mais do que você mesmo. E é interessante a gente pensar por essa perspectiva, porque Davi começa a falar no Salmo 139, dizendo que é impossível fugir, escapar da onisciência de Deus, da onipresença de Deus e da onipotência de Deus. Deus sabe absolutamente tudo sobre mim e sobre você. E não adianta eu e você procurar um lugar escondidinho, reservado, para se esconder das coisas e de Deus, porque Ele também vai estar lá. Porque não há lugar na face dessa terra que você vá e que Deus já não esteja por lá. Mas graças a Deus também que não há absolutamente nada que Deus não seja capaz de fazer por você e por mim. Então, tendo isso em mente, eu queria propor para você e para mim, ler agora essa oração final do Salmo 139, nos versículos 23 e 24, e que essa seja a minha e a sua oração de início de ano. Para que Deus faça um exame detalhado, minucioso em nós. Mas também que nos dê um diagnóstico preciso sobre o que nós temos de verdade aqui dentro. E mais do que isso, que Ele dê também um tratamento adequado para mim e para você. Então, se você puder ler comigo, versículo 23 e 24 do Salmo 139, diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que oração, né? Boa de se fazer no início do ano. Que oração mais... Só que tem o seguinte aqui, né? Tem que ter coragem para fazer essa oração aqui. Você tem que ter coragem para chegar diante de Deus e dizer assim, honestamente, com verdade no seu coração, dizer para Deus: Deus, sonda-me. Porque o Senhor conhece meu coração. Prova-me, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Deus, algum caminho que é mau aos teus olhos. E guia-me pelo caminho que é eterno. Então vamos lá, vamos pensar juntos aqui sobre essa oração. Primeira coisa que a gente precisa orar nesse início de ano, nesse 2024 que se inicia agora, Deus me sonda. Aí. Me sonda porque o Senhor conhece o meu coração. Então aqui Davi pede a Deus um exame. Um exame porque ele sabe que pode haver coisas no seu coração que estão ali, talvez escondidas.
escondidas dentro das normalidades, dentro das coisas não muito importantes, mas que vão, ao longo do tempo, deteriorando o caráter que Deus está formando. Sabe aquelas coisas que você julga normal, mas você tem um pouco de receio sobre aquilo? Aquilo que você fala, aquilo que você faz. Você fala, puxa, isso é normal, todo mundo faz, mas algo não cheira bem. É nessa hora que a gente precisa pedir, Deus, sonda o meu coração, porque o Senhor conhece. E é interessante isso, porque se a gente pensar, puxa, mas eu também conheço meu coração. Será mesmo? A primeira coisa que ele fala é, sonda-me. E sondar aqui é mais no sentido de examinar mesmo. É mais no sentido de pesquisar, é no sentido de investigar detalhadamente. É isso que Deus faz no nosso coração. Ele investiga, ele pesquisa, ele passa um scanner no nosso coração de uma forma muito detalhada. E aí ele vai ver coisas ali que talvez a gente nem sonha que está ali, mas está. Está ali enraizado, guardadinho ali dentro. Talvez em compartimentos que a gente se esquece. Você já guardou alguma coisa na sua casa que você se esqueceu completamente e nunca mais você achou aquilo? E aí um dia você está lá fazendo uma faxina, você abre uma gavetinha secreta e você, puxa, está aqui o negócio que eu procurei. Às vezes acontece isso no nosso coração também. A gente guarda coisas ali num secreto e que fica secreto durante muito tempo, até que Deus sonda o nosso coração e traz à tona. Então, é como se Deus nos submetesse aos exames mais sofisticados de imagem. Ele nos coloca lá naquele tubo de tomografia computadorizada e faz um exame bem detalhado. Aplica uns contrastes lá em você e em mim. E aí ele vai ter um exame claro de imagem para poder dar um diagnóstico bem preciso. E ele fala, sonda-me porque o Senhor conhece meu coração. Deus conhece bem o nosso coração. E Davi sabe disso. E Davi sabe muito bem, porque ele já teve algumas experiências sobre isso. Lembra na ocasião de Davi adulterando com Betseba e a repreensão de Natã? Natã chega e diz, Davi, eu sei de um homem que tinha umas ovelhas, mas ele pegou a ovelha do vizinho e fez um churrasco dela. Davi ficou furioso, não, tem que matar esse cara. E aí Natã pega o seu dedo e põe bem na ponta do nariz de Davi e diz, esse homem é você. Então Deus conhece bem o coração de Davi e Davi sabe disso. E a gente precisa entender que coração, quando Davi fala assim, sonda-me e conhece o meu coração, coração aqui é o homem interno, é o homem interior. Aquele que ninguém conhece, a não ser você e o próprio Deus. Talvez quem convive com você há mais tempo pode ter uma ideia. Mas esse homem interior é impossível de se conhecer, a não ser que você esteja com os olhos lá dentro. E aí é só Deus. Então Davi está dizendo, e com consciência de que Deus conhece o seu coração. E essa coisa de Deus conhece o meu coração é uma expressão muito comum de você ouvir das pessoas que estão sendo acusadas de uma forma injusta. Mas também é muito comum de você ouvir de quem não está muito convicto das suas atitudes. Você já tentou repreender alguém ou chamar a atenção de alguém e essa pessoa não gostar e falar assim, não, Deus conhece o meu coração. Já ouviu isso?
Uma vez eu conversando com uma pessoa e eu fui tentar dizer para ela, olha, sua conduta não está muito adequada. Ela falou, Deus conhece meu coração. Eu falei, isso não traz temor para você não? Ué, se Deus conhece o nosso coração, isso deveria não trazer a tranquilidade de que a gente está fazendo tudo perfeito, tudo correto, mas o temor de que de fato estamos fazendo tudo corretamente. O temor. Porque o que a palavra diz a respeito do coração do homem? Não é que ele é enganoso? Não é que ele prega peças na gente? Olha só, Jeremias capítulo 17, 9 diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Mas o verso 10, eu li 17, 9, mas o 10 nos diz que Deus, o que é que Deus faz? Ele diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Meu Deus, isso aqui me dá muito temor, saber que Deus conhece meu coração e Ele vai dar, segundo diz aqui o verso 10, segundo os meus caminhos e segundo o fruto das minhas ações. Então, será que a gente é capaz de honestamente dizer a Deus para nos sondar? Deus, pode fazer esse exame aí, pode sondar o meu coração. Afinal de contas, o Senhor já conhece mesmo. Então, sonda o meu coração, mas com que finalidade a gente quer que Deus sonde o nosso coração? Com a finalidade de que Ele, achando algo, Ele nos traga o conhecimento. E nos trazendo o conhecimento, nos dê a oportunidade de consertar, de converter o nosso coração, de transformar, de permitir que Deus transforme o nosso coração. Então isso deve nos trazer temor, sim, porque a gente sabe que Deus investiga o nosso coração e Ele encontra coisas que talvez a gente não saiba ou a gente ignora que existem lá. Mas trazendo à tona, Ele nos permite nos arrepender e nos converter. E isso traz tranquilidade ao nosso coração, com temor, mas tranquilidade. De que Deus sondando, Ele nos dá a oportunidade de fazer consertos. E graças a Deus por isso. Imagina se essa não fosse uma possibilidade para nós. De que as coisas que existem estragadas aqui no nosso coração não fossem possíveis de serem restauradas. Não fossem possíveis de serem consertadas. Que miseráveis seríamos. Mas o fato é que existem coisas no meu e no seu coração, desde do mais santo crente dessa igreja, até o mais vil pecador que está por essas ruas por aí. Há algo em nosso coração que precisa de conserto. E Deus é capaz de sondar, de examinar, de investigar detalhadamente cada parte, cada compartimento do nosso coração, seja o mais secreto que houver. Então a palavra que a gente pode tirar daqui é: desconfie de si mesmo. E peça a Deus para investigar o seu coração. Sabe aquela coisa de que quando você vai conversar com alguém, você fala assim: não, Deus falou comigo. Cuidado, o coração é enganoso. Cuidado com isso. Peça para que Deus sonde o seu coração. Veja se é isso mesmo.
Porque Deus conhece o seu coração. Quantas e quantas vezes nós não queríamos algo, a gente ora a Deus e a gente, Deus está falando, é para fazer. É para dar esse passo. É para ir adiante. E aí a gente dá o passo, vai adiante e quebra a cara. Porque o coração é enganoso. O coração nos prega peças. Talvez a oração mais sábia é: Deus, sonda o meu coração. Porque o Senhor conhece. O Senhor sabe exatamente o que está se passando aqui dentro. O Senhor conhece cada detalhe dele. Então, sonda-me, Senhor. A segunda coisa que a gente vê aqui nesses versículos é Davi dizendo para que Deus o prove. Então, Deus me prova, pois conhece os meus pensamentos. Agora, Davi se coloca à disposição de Deus para ser testado. Como quem está sendo corrigido e precisa passar por testes. Sabe quando você leva o seu carro no mecânico e ele faz os reparos que tem que fazer, aí ele entra no seu carro e vai dar uma volta para ver se os reparos que ele fez deu tudo certo. É o teste. E Davi está dizendo aqui: Deus, eu quero que o Senhor me prove, eu quero que o Senhor me teste. Porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Então ele diz essa palavra prove-me, que no sentido real é como se fosse apurar, tornar puro. Assim como o metal é testado, é provado para saber da sua autenticidade, para saber se ele é puro ou não, e é testado com calor, com ácido. Então Deus sondou o coração de Davi, agora ele testa. Por quê? Porque ele conhece os meus e os seus pensamentos. Deus sabe exatamente o que você está pensando agora. O que está passando dentro da sua cabeça, Deus sabe. Deus sabe o que você pensa quando você está naquele momento mais íntimo, sozinho. Deus sabe. Isso também deveria trazer temor. Porque é nos momentos mais íntimos que a nossa mente pensa coisas que, se alguém tivesse do lado e pudesse ler os nossos pensamentos, seria uma tragédia. É ou não é? Mas Deus sabe. Deus conhece os nossos pensamentos. É interessante porque aqui Davi parece estar se referindo aos pensamentos inquietantes da mente dele. Ou as suas preocupações. Quando Davi fala de pensamento, a tradução para essa palavra pensamento aqui, dá a ideia de pensamentos inquietantes, preocupações que se passam na cabeça dele. Davi entende que Deus conhece o que ocupa a sua mente, e com uma certa frequência, e ele sabe que Deus não está alheio a isso. Sabe aqueles pensamentos recorrentes, inquietantes da sua mente, que te trazem preocupação e eles ficam ali buzinando na sua cabeça o tempo todo? Deus os conhece e Deus não está alheio a isso. Deus não vira de costas e fala assim: não, se vira você com seus pensamentos aí, meu filho, não tem nada a ver com isso. Deus não está alheio a isso. O Barnes diz o seguinte: a ideia é a de examinar-me completamente, coração e mente. Examina não apenas a minha conduta exterior, mas também o que eu penso. Quais são os meus propósitos? O que passa pela minha mente? O que ocupa minha imaginação e minha memória?
o que protege as minhas afeições e controla a minha vontade. Ele, Davi, deve ser um homem muito sincero, que ora para que Deus examine os seus pensamentos, pois poucos gostariam que os seus semelhantes, mesmo os seus melhores amigos, soubessem tudo o que estão pensando. Davi está dizendo para Deus: Deus, o Senhor conhece os meus pensamentos, mas mesmo assim, eu quero que o Senhor me sonde, eu quero que o Senhor me teste, me prove. Então, a certeza de que Deus conhece os nossos pensamentos nos deveria também trazer consolo e alívio, ao invés de preocupação. Porque, afinal de contas, se Deus já conhece os meus pensamentos, de que adianta toda a preocupação da minha mente? E é interessante que, mesmo assim, Deus ainda nos leva a orar insistentemente sobre essas preocupações, mesmo Ele conhecendo os nossos pensamentos. Acontece muito num aconselhamento pastoral da pessoa chegar e começar, imagino que deve acontecer também nos consultórios de psicólogos, da pessoa chegar e falar. E o pastor, o psicólogo, só ouvir. E aí no final, o pastor faz uma oração, sem dizer nada, e a pessoa sai aliviada, dizendo: ai, puxa, como foi bom. Muito obrigado pela sua ajuda. Porque, na verdade, quando a gente externa aquilo que está aqui dentro da nossa mente, é como se a gente aliviasse uma pressão. Então, quando a gente ora a Deus sobre as coisas que se passam aqui dentro, a gente alivia toda a pressão que existe dentro de nós. Então, quando a gente fala com Deus: Deus, o Senhor me prova, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Mas mesmo o Senhor conhecendo, deixa eu lhes dizer quais são eles. E ser honesto diante de Deus. Ser transparente com Ele. Porque muitas vezes a gente deixa de orar as verdades para Deus, achando que a gente vai escandalizar Deus com as coisas absurdas que a gente pode confessar diante dEle. Só que nós nos esquecemos que Ele já conhece os nossos pensamentos. E antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe quais são. Então, não, Deus não vai se escandalizar com os seus pecados, mesmo eles serem os mais terríveis. Eu já disse aqui que uma das minhas experiências mais marcantes na oração foi quando eu fui totalmente transparente diante de Deus. E como diz a expressão popular, rasguei o verbo. Então, essa certeza de que Deus conhece os nossos pensamentos nos traz consolo e alívio. Salmo 94, 19 diz assim: multiplicando-se em mim as inquietações, e aqui essa palavra inquietações é a mesma palavra para pensamentos aqui do Salmo 139. Então ele diz: multiplicando-se em mim as minhas inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Olha que gostoso isso, gente. Anota aí no seu papelzinho, Salmo 94, 19, quando você estiver inquieto, quando você estiver preocupado, lembre-se de que, multiplicando essas inquietações, essas preocupações, as consolações de Deus nos alegram a alma. Graças a Deus por isso. Então, submeta-se ao teste ou à prova de Deus, para que seus pensamentos, para que as suas inquietações sejam por Ele consoladas. Amém? Por último, nós vemos aqui que Deus nos guia
pois Ele é o caminho eterno. Então, com tudo isso, Deus sondando, Deus provando o nosso coração, o nosso pensamento, Davi sabe que necessita que os seus caminhos sejam guiados por Deus. Então ele diz aqui: vê se há em mim algum caminho mau. Então quando Deus sonda e prova, Ele certamente vai identificar em nosso coração, em nosso pensamento, que está errado. Com toda certeza. Deus vai ver o que está errado e vai trazer o conhecimento. Então esse caminho mau é provavelmente algum caminho de dor ou de idolatria. Na verdade, Davi está pedindo a Deus aqui que identifique nele algum caminho que o leva a colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus em seu coração. Então, Deus, vê se eu estou indo para algum caminho que me afasta do Senhor. Deus, vê se eu estou colocando alguma coisa ou alguém no seu lugar de honra dentro da minha vida. Deus, vê se alguma coisa ou alguém está ocupando o seu trono na minha vida. Vê se alguma coisa ou alguém está se tornando senhor da minha vida. E quando isso acontece, certamente vem um caminho de dor pela frente. Então Davi está preocupado com isso aqui. E às vezes a gente vai colocando coisas ou pessoas no lugar de Deus sem a gente perceber. Quando a gente vê essa coisa ou pessoa já tomou tanto espaço, já ficou tão grande na nossa vida que ela se torna um ídolo para nós. E esse ídolo ocupa o lugar de Deus. E esse ídolo pode ser um monte de coisa. Pode ser o seu trabalho, pode ser o seu sonho, pode ser o dinheiro, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser os seus bens, a sua casa do sonho. E quando você percebe, essa coisa já tomou tanto espaço, mas tanto espaço, que o seu caminho está sendo direcionado, voltado somente para isso. E Deus ali, de banda. Foi aí. Você não esqueceu de nada, não? E aí Davi está dizendo assim: então Deus, vê se existe algum caminho assim na minha vida. Vê se existe um caminho mau que me leva para longe do Senhor, que me afasta do Senhor. Vê, Deus, se eu não peguei alguma encruzilhada errada, alguma bifurcação errada e me afastei de Ti. E aí ele vai dizer: guia-me. Que tem a ver aqui com deixar ser liderado por Deus. Quando Davi fala: Deus, me guia, ele está dizendo: Deus, o Senhor vai me liderar. O Senhor vai apontar para onde eu devo ir. Para onde o Senhor estiver indo, eu quero ir junto. Então Davi sabe que por si mesmo, ele não consegue estabelecer para si direção adequada. Ele não consegue determinar para ele um plano de direção. Ele não consegue dizer assim: bom, então daqui 10 anos eu vou estar fazendo isso ou aquilo, porque o meu trabalho vai me levar a isso, o meu dinheiro me permite isso, e eu vou ter sucesso lá na frente. Nós não conseguimos prever nem o amanhã. O meu e o seu dinheiro, o meu e o seu trabalho, o meu e o seu, seja o que for, não te compra o amanhã. Porque a gente depende de Deus para isso. Então é muito mais sábio dizer: Deus, me guia. Me aponta o caminho, Senhor. Deus, para onde é que o Senhor está direcionando para a minha vida? Eu quero ir para lá. Para onde o Senhor está apontando? Então, quem é que guia
a nossa vida, meus irmãos. E toda vez que eu penso sobre essa questão de Deus nos guiar, eu me lembro de Gálatas, capítulo 5. Quando Paulo vai dizer lá no versículo 16 a 18 o seguinte. Ele diz assim: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha que legal. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, se nós somos guiados por Deus, não há lei que nos condene. Porque é Deus que está nos guiando. É Deus que nos leva adiante. É Deus que aponta o caminho. E esse caminho leva para onde? Ele diz aqui: é um caminho eterno, que leva para a eternidade. Para onde então Deus vai nos guiar? Para o caminho da eternidade, junto dele para sempre. Graças a Deus por isso. E caminho aqui, meus irmãos, é processo. Não tem como fugir disso. Não tem como você fazer ser transladado. Você está aqui, eu quero chegar dali 10 anos e vai estar tudo bem, porque Deus me apontou lá o caminho, então Deus me faz igual Felipe, né? Vai me transladar daqui para lá. Não. Deus permite que a gente faça o caminho. Participe do processo, porque é no processo que a gente alcança maturidade. É no processo que a gente aprende, é no processo que a gente cresce, é no processo que a gente é fortalecido. Então não tem como a gente chegar de novo no fim de 2024 e dizer: puxa, que legal, o ano foi bom. Então, nós temos aí 300 e lá vai pedrada dias para a gente viver, cada um deles. Se assim for a vontade de Deus. E nesse processo de viver esse novo ano, certamente nós vamos crescer. Se Deus nos sondar e se Deus nos provar. Então o caminho nos leva para a eternidade junto dele. E esse caminho agora com um C maiúsculo, quem é? É Jesus Cristo. Não só o caminho, mas também a verdade e a vida. Porque ele assim nos disse. Então, quando eu e você não dividimos o nosso coração com mais ninguém além de Deus, mais ninguém, nosso coração é todo dele, todo dele. Aí talvez você está pensando: ô louco, mas meu filho, meu marido, minha esposa. Não, quando a gente não divide o nosso coração com absolutamente ninguém, o nosso coração é todo dele. Ele se encarrega de nos guiar pelo caminho eterno e com toda a certeza, ele colocará em nosso coração amor e dedicação para quem ele quer que a gente se dedique. Aí é que entra o seu marido, seu filho e tudo mais que Deus quer colocar na sua vida. Tudo é secundário. Tudo, absolutamente tudo. Porque em primeiro lugar vem Deus na nossa vida. Ele precisa estar no centro de tudo. Ele tem a primazia da nossa vida. Ele tem o domínio do nosso coração, porque Ele o conhece. Ele nos prova porque conhece o nosso pensamento. Então, que caminhos nós temos seguido? Porque, será que é Deus de fato quem nos tem guiado? Lembra, de novo aqui, que o coração do homem é enganoso. Porque se a gente permite que o nosso coração aponte caminhos, aí eu vou seguir meu coração. Cuidado! As chances de dar ruim é muito grande. Eu
eu vou dar voz para o meu coração. Eu vou fazer o que o meu coração está pedindo. Coração é enganoso, vai te pregar uma peça. Cuidado. É melhor orar: Deus, me sonda, porque o Senhor conhece meu coração. Deus, me prova, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. E mais do que isso, Deus, vê se tem algum caminho mal em mim. E se tiver, Deus, me corrige e me guia para o caminho eterno. Então essa oração de Davi precisa ser feita por nós também, meus irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, que prove os nossos pensamentos e que nos guie pelo caminho que leva à eternidade com Cristo. Essa é a oração principal minha e sua nesse início de ano e por todo ele, até o fim das nossas vidas. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar no nosso coração. E mais do que isso, Deus, seja lei em nosso coração, Pai. Que a gente possa, em cada momento da nossa vida, fazer essa oração, pedindo ao Senhor que sonde o nosso coração, porque o Senhor o conhece. Que nos prove os pensamentos, porque o Senhor sabe exatamente o que se passa na minha cabeça. E que o Senhor examine e veja se há em mim algum caminho mau que me afasta do Senhor. E que o Senhor me guie por um caminho eterno. Um caminho que o Senhor aponta, um caminho que o Senhor vai à frente. E só então, Deus, nós vamos poder fazer aquilo que cantamos há pouco. Sermos usados pelo Senhor. Como farol, como luzeiro. Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma verdade na nossa vida, Pai. Que sejamos de fato e de verdade esse luzeiro para quem ainda não te conhece. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um ano de 2024 repleto das bênçãos de Deus, da graça de Deus. Que você se aprofunde cada vez mais na palavra de Deus, nas suas orações, nos seus relacionamentos com seus irmãos. Que seja algo profundo, não superficial. E que esse relacionamento com Deus profundo gere raízes que vão fazer de você alguém sólido em Cristo. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para essa igreja nesse novo ano. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e um ótimo domingo para você.